paz do Senhor, irmãos. Amém. Estou muito honrado, irmãos, pelo privilégio de, nesta noite, participar juntamente com toda a igreja deste culto de ações de graças pelo aniversário do pastor Carlos Roberto Silva. Eu tenho, assim, a honra de representar o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente da Confradesp, também do Ministério do Belém, e também o pastor José Wellington Costa Júnior, que é o presidente da nossa Convenção Geral de Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, trazendo para o pastor Carlos a consideração, o respeito, a renovação da declaração de amizade, de confiança, que há tantos anos, desde o pastor Josias, vem sendo renovada por meio da comunhão dos ministros das Assembleias de Deus no Brasil. Particularmente, irmãos, eu conhecia o pastor Carlos apenas de vê-lo algumas vezes e da internet, do seu blog. Mas aprove a Deus que no ano próximo passado eu pudesse trabalhar com o pastor Carlos em uma comissão muito importante para a nossa denominação, as Assembleias de Deus no Brasil, que fez uma revisão na declaração de fé e também no credo, que é o Nisto Cremos, das Assembleias de Deus no Brasil. E, por misericórdia de Deus e bondade do ministério, eu pude participar dessa comissão que elaborou uma revisão na declaração de fé. E para mim foi assim uma experiência muito grande trabalhar junto com o pastor Carlos e com outros pastores que compunham essa comissão, e o pastor Carlos sempre dando uma palavra muito importante e muito objetiva. E para nós, eu creio que participar desse momento das Assembleias de Deus no Brasil foi assim muito importante na nossa vida ministerial e também na nossa carreira cristã. Eu quero deixar uma lembrancinha com o senhor e também para a irmã Sara, e já faço isso agora. Muito obrigado, irmã Sara. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, compartilhar de uma palavra que tem me ajudado muito ao longo dos anos, e brevemente eu quero deixar com os irmãos esta palavra que tem como texto base a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 10. Eu coloquei, irmãos, como título nesta mensagem, Deus e o sofrimento dos seus filhos. A preciosa palavra de Deus nos diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém. O
título, irmãos, que eu coloquei nesta mensagem, Deus e o sofrimento dos seus filhos, tem uma correlação com a pergunta feita por Asaf no Salmo 73. Por que os justos sofrem? Asaf foi um músico importante no tempo do rei Davi e também do rei Salomão. Ele foi o responsável pela música quando a arca do Senhor foi transportada da casa de Obed-edom para a cidade de Jerusalém. Porém, meus amados irmãos, apesar de toda a sua experiência espiritual, porque ele era um homem do templo, ele era um levita, um salmista, um profeta, ele era o encarregado da música no templo. Porém, apesar de toda essa experiência espiritual, Asaf entrou em um conflito emocional quando ele comparou a sua vida de aflição, de privações, com a vida dos ímpios. Quem sabe um vizinho seu, um parente ou um conhecido. E esse conflito emocional de Asaf evoluiu para um conflito espiritual, porque ele não conseguia entender porque tantas e tantas vezes o justo sofre e o ímpio é bem-sucedido. É o grande conflito, irmãos. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins? Porque homens cheios do Espírito Santo, como João Batista, estão em uma prisão, e homens perversos, como Herodes, estão no trono. Porque um homem como o apóstolo Paulo é degolado, enquanto homens devassos, perversos, como Nero, como Hitler, estavam governando o mundo. Porque aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres deste mundo. E aqueles que são fiéis a Deus passam por dificuldades e ainda muitas vezes suportam a disciplina de Deus. No Salmo 73, Asaf expressa esse conflito. Porque o ímpio prospera e o justo é castigado. De onde se origina uma outra questão? Será que vale a pena servir a Deus? Será que há algum proveito concreto, efetivo, em ser um homem justo ou uma mulher justa? Por que eu trabalho com o suor do meu rosto e sofro para pagar os meus boletos que não param de chegar, enquanto o meu vizinho, que não honra a Deus, pelo contrário, que tem a sua boca como um sepulcro aberto? Por quê? Que todo domingo na casa dele é churrasco e cerveja. Meus amados irmãos, nós poderíamos trazer tantos exemplos de pessoas que não chegam um minuto atrasado,
de pessoas que vão o tempo suficiente no banheiro e voltam para o seu posto de trabalho. Mas na hora da promoção, quem é promovido é aquele que enrola, é aquele que pega atestado médico falso, é aquele que fica para lá e para cá, não vendo a hora de sair. Porém, na hora da promoção, ele, o pior funcionário, é promovido. E eu, que sou sincero no meu trabalho, que cumpro com as minhas obrigações na igreja, no tocante aos dízimos e às ofertas, não sou promovido. Há um autor que é muito conhecido nosso. Ele diz que Asaf olhou tudo isso da janela da tentação, que ele olhou apenas para uma cena do filme, mas até então ele não havia assistido o filme todo. Então ele começou a ter inveja da prosperidade dos ímpios. Os ímpios que eram arrogantes, os ímpios que eram ricos, os ricos que eram fortes, os ricos que tinham saúde, os ricos que eram populares, eram aplaudidos, todos davam primeiro lugar para eles e que aparentemente eram felizes. Todos nós conhecemos, por exemplo, o pastor David Wilkerson, já de saudosa memória, que escreveu aquele livro A Cruz e o Punhal. E a esposa do pastor David, ela teve um câncer de mama e operou, e o câncer voltou novamente, e operou, e o câncer voltou outra vez, e ela faleceu de câncer de mama. Não faz muito tempo que o conhecidíssimo pastor Rick Warren, pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos, ele escreveu um best-seller, aquele livro, Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito. Esse pastor perdeu um filho de 23 anos, ou melhor, 27 anos, que se suicidou. Era um rapaz crente, mas ele lutava desde a adolescência com uma depressão profunda. Um pastor que foi o meu pastor durante a minha adolescência, ele ficou viúvo e ele se casou novamente. E no dia, ou melhor, na noite da lua de mel, ele teve um AVC e ele ficou 20 anos na cama. Ele era um homem de Deus, ele era um homem santo. O Senhor, pelas mãos dele, até ressuscitou mortos. Porém, meus amados irmãos, por que muitos santos passam pelo vale da sombra da morte? Há 3 coisas que Deus faz pelos seus filhos quando eles enfrentam tempos difíceis na vida. E eu quero mencionar essas 3 coisas. Porque se você está servindo a Deus, ou se você hoje se propor em servir a Deus, vai haver uma diferença na sua vida quando você tiver que passar pelo vale da sombra da morte.
porque todos, sem exceção nesta terra, uns mais cedo e outros mais tarde, vão beber o cálice da aflição, vão enfrentar os dias maus. Não há ninguém que pise nesta terra que não enfrente os dias maus. Agora, se você está servindo a Deus, ou se você hoje se propor a servir a Deus, há 3 coisas que Deus vai fazer por você. Deus não faz acepção de pessoas, porém, Ele diz que aqueles que o servem serão para Ele como joias e serão poupados como um pai poupa o seu filho que o serve. Primeira coisa é o texto que nós lemos. Deus coloca um limite no sofrimento dos seus filhos. O nosso texto começa dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Porque a tribulação pode vir e pode doer. Porém, o crente, quando é atribulado, essa tribulação nunca vai evoluir para angústia. Angústia é considerada uma doença psiquiátrica. Existe até um código internacional de doenças para angústia. Ou melhor, não é apenas um, são 12. Dependendo do tipo de angústia. A angústia exige tratamento com medicamentos de tarja preta e terapias. E a angústia pode produzir doenças psicossomáticas, que são doenças que migram da alma e estacionam em um órgão do corpo humano. Mas essa pessoa está com cirrose e ela nunca comeu nem sequer um bombom com licor. Ela não bebe, mas está com câncer no fígado. Uma doença emigrou da alma e parou no fígado. Uma doença emigrou da alma e parou no pâncreas. Uma doença emigrou da alma e parou no coração. Olha, meus amados irmãos e meus amigos, hoje que nós estamos congratulando com o pastor Carlos, com a sua família, com esta igreja, com este ministério, esta é uma boa oportunidade também para que nós possamos rever os nossos conceitos, rever os nossos caminhos. Aquele que está no caminho torto, deixar que Deus endireite os seus caminhos, porque você não sabe que hora o seu nome será chamado. Então, meus amados irmãos, este é o primeiro ponto. Deus coloca um limite no sofrimento dos seus filhos. É como se Deus traçasse uma linha divisória e estabelecesse até aqui tribulação, mas além daqui nem mais 1 milímetro. É Ele que tem o controle. Nenhuma tribulação ultrapassará a linha traçada por Deus. Há uma linha traçada. Você não é qualquer um na terra. Você é alguém que os olhos de Deus estão sobre você. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Perplexos, mas não desanimados. Podemos até não entender, não compreender agora o que está acontecendo. Aleluia. Mas o Espírito Santo trabalha na alma, e o desânimo passará
longe de nós, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Aleluia, glória a Deus. Gosto muito daquele exemplo da farinha na panela. Glória a Deus. Quando o profeta Elias foi à casa da viúva e fez o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Eu gosto muito desse texto pela expressão do profeta no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 14, quando ele disse: assim diz o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Se hoje você come farinha, dê glória a Deus. Além de dar glória a Deus por ter farinha para comer, você já pode começar a glorificar ao Senhor, porque vai chover sobre a terra. E quando chover sobre a terra, você comerá, oh glória a Deus, as novidades da terra. Meus queridos irmãos, eu fiz a faculdade de Direito e houve um tempo de muita dificuldade financeira na minha vida. E eu ia para a faculdade e quando eu tinha que dormir, porque eu morava numa outra cidade, eu ficava num quartinho de um cortiço de uma moça amiga minha, que trabalhava na cidade onde eu morava, e tinha esse quartinho nessa outra cidade. Tantas e tantas vezes, pastor Carlos, a única coisa que tinha lá era farinha. Era farinha. E meus amados irmãos, farinha é uma coisa muito gostosa. Opa, tem algum baiano aí? Tem baiano aqui. E meus irmãos, muitas vezes eu peguei aquela farinha, pus um pouco de sal para comer. Agora tem uma coisa: vai chover. E quando chover, você comerá as novidades da terra, porque Deus coloca um limite no sofrimento dos seus filhos. Em segundo lugar, Deus coloca um ponto final no sofrimento dos seus filhos. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas essa noite vai acabar. Pode ser uma noite de 12 meses ou de 12 anos, mas a alegria vem pela manhã. Na cidade onde eu praticamente nasci, tinha uma irmã, a irmã Esther. Essa irmã, ela aceitou Jesus e ela era costureira. E o marido dela, meus irmãos, era metido a corretor. Acho que ele não vendia nada, mas o que você faz? Sou corretor. E a irmã, dia e noite na máquina de costura, costurando. Lá pelas 9 horas ela já estava cansada e deitada. O homem chegava com os amigos, cerveja e carne, para ela fazer carne acebolada. E eles iam fumar e jogar baralho. Meus irmãos, foram mais de 20 anos. Essa irmã, ela era magrinha, igual um palito. Todas as vezes que você vê uma irmã mais fortinha, é porque ela tem um bom marido. Não estou falando que todas as magrinhas é porque não tem bom marido. Mas todas as gordinhas têm bom marido.
Oh, glória a Deus. Amém. E meus irmãos, essa irmã trabalhando, jejuando e orando 20 anos, Jesus salvou o marido dela, e ele se tornou um servo do Senhor. Você não pode desistir, porque o Senhor coloca um ponto final no sofrimento dos seus filhos. Em terceiro lugar, irmãos, o Senhor restitui tudo o que foi perdido durante o sofrimento. Profecia de Joel capítulo 2, versículo 25 em diante, o Senhor diz: eu restituirei os anos que foram perdidos. Oh, aleluia! E comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de vós. Deus restitui o tempo perdido. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como o dia de ontem, que passou em um curto espaço de meses. Deus pode fazer o que alguém demoraria 20, 30 anos para conseguir em um curto espaço de meses. Deus faz. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do espaço. Agora você tem que ter aliança com Deus, você tem que ter um contrato com Deus. E esta noite, ela pode ficar marcada como a noite em que você fez esta aliança com Deus. O passado não volta, o que passou, passou. Porém, Deus está agindo, e você pode recuperar tudo quanto perdeu em qualquer área da sua vida, seja na saúde, seja financeira, seja na sua vida amorosa. O Senhor, Ele tem dias melhores para você. Há uma expressão muito impressionante em Ageu capítulo 2 e versículo 9, que diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo que o que vai acontecer na sua vida vai superar aquilo que foi bom no passado. Deus está dizendo que tudo que foi perdido será restaurado. Se você fizer hoje uma aliança com Deus, você pode se preparar, porque o restante da sua vida será melhor do que aquilo que foi até hoje. Deus coloca um limite no sofrimento dos seus filhos. Deus coloca um ponto final no sofrimento dos seus filhos. E Deus restitui tudo o que foi perdido durante o sofrimento. Amém, irmãos? Quantos aprovam esta palavra? Levanta a sua mão e diga amém. Eu aprovo esta palavra. Que Deus vos abençoe. Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Eu quero perguntar a alguém que afastou-se da casa de Deus e hoje quer renovar a sua aliança com Cristo. Levante a sua mão assim. Alguém? Alguém que quer fazer uma aliança com Cristo, para começar a andar com Cristo. Chega de andar sozinho, chega de chorar de noite escondido, chega de ficar com medo do futuro. Levante a sua mão, esta igreja vai te ajudar. Você vai ter amigos aqui que vão orar por você,
que vão jejuar por você, que vão ajudar você a carregar a sua cruz, porque os amigos de bar, quando você precisar, eles estarão longe. Agora, os irmãos da igreja estarão ao seu lado. Alguém? Ó Senhor, obrigado pelo privilégio de comunicar esta palavra aos santos e santas, Senhor, aqui em Cubatão. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de levar essa semente a corações que estão ressequidos, a corações necessitados, a mentes, Senhor, que estão controladas por medicamentos. Obrigado, Senhor, por esta noite tão importante e tão maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, tomem os vossos lugares.